Olá a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a toda a comunidade brasileira. Um grande abraço a todos os membros do canal Potência de 10. E também um grande abraço a todos os membros da grande nação madureira. Da grande nação madureira. Da grande nação madureira. É bem verdade, da grande nação madureira. Em todos os continentes, em todos os países, em todos os estados, em todos os municípios, em todos os bairros, em todas as comunidades e também em todas as casas. Em todas as casas. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10. Porque aqui é o canal Potência de 10. O canal do desafio, o canal da bênção e o canal do milagre. É bem verdade. É o canal do milagre. É o canal do desafio, é o canal da bênção e o canal do milagre. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Toda hora tem. Toda hora tem. Toda hora tem. O desafio, a bênção e o milagre. Porque aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que as Santas Escrituras dizem. Aqui no canal Potência de 10, nós dizemos o que a Bíblia Sagrada diz. Porque aqui no canal Potência de 10, quem é o diretor executivo, quem é o CEO, quem é o presidente, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno. Ele que nos traz as orientações, as diretrizes e também as instruções para que nós possamos ministrar aqui a sua palavra. A palavra de Deus, porque o canal Potência de 10, diz o que as Santas Escrituras dizem. O canal Potência de 10 diz o que a palavra de Deus diz. É o canal do desafio, é o canal da bênção e é o canal do milagre. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. Porque aqui no canal Potência de 10, toda hora tem. E o grande desafio é do canal Potência de 10. O grande desafio do canal Potência de 10. O grande enigma do canal Potência de 10 que ninguém ainda conseguiu responder corretamente. Ninguém, absolutamente ninguém conseguiu ainda responder corretamente o grande desafio do canal Potência de 10. Que é: em que texto bíblico que a soma das frações formadas é igual a 80%? Em que texto bíblico, livro, capítulo e versículo, que a soma das frações formadas é igual a 80%. Este é o grande desafio do canal Potência de 10. O canal
do desafio, o canal da bênção e o canal do milagre. E o canal Potência de 10 está fundamentado em 4 colunas fundamentais. O canal Potência de 10 está fundamentado, está alicerçado, está firmado, está arraigado e sobreedificado em 4 colunas fundamentais, que são ensinar, pregar, curar e abençoar. Não se esqueça também da grande campanha evangelística Sixteen. Da grande campanha evangelística Sixteen. Da grande campanha evangelística Sixteen. Esta campanha evangelística Sixteen é a campanha do canal Potência de 10. Não se esqueça de nos convidar. Nos convide. Não cobramos absolutamente nada para nós realizarmos em sua igreja, em sua congregação, em sua comunidade, em seu bairro, em sua cidade, em sua casa, a grande campanha evangelística Sixteen. Nos convida. E dentro da campanha evangelística Sixteen, o canal Potência de 10 disponibiliza também seminários bíblicos, estudos bíblicos, gincanas bíblicas, maratonas bíblicas, desafios bíblicos, campanha de oração de cura divina, a fila do milagre. Nós estamos aqui para realizarmos a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos convide. Procure na descrição, vá na nossa descrição e entre em contato conosco, porque ali estão os nossos endereços de redes sociais, de WhatsApp, e-mail. Nos procura. Não esqueça também de divulgar, compartilhar, se inscrever, apertar o sininho, dar o seu like, dar o seu joinha, fazer os seus comentários e entrar em contato conosco. Entre em contato conosco para ser um colaborador, um parceiro, um padrinho, um abençoador do canal Potência de 10, para que o canal Potência de 10 possa abençoar outras pessoas, tanto em nosso país como em outros países, tanto nos estados, nas regiões, nas 5 regiões do nosso país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em todas as cidades, em todos os bairros, em todas as comunidades, porque o canal Potência de 10 é um canal que está fundamentado, que tem uma coluna, uma das colunas fundamentais. Nós falamos que são 4 colunas fundamentais, e uma delas é abençoar. Abençoar. Estaremos aí para abençoar. E não cobramos absolutamente nada para nós, para realizarmos a grande campanha evangelística Sixteen. Entre em contato conosco. Habite ricamente, habite poderosamente, habite abundantemente em vós, em nós, em você, em mim, a palavra de Cristo em toda a sabedoria e revelação. Em toda a sabedoria e revelação. Habite ricamente em nós. Esta é a declaração de fé do canal Potência de 10. Esta é a declaração de fé do canal Potência de 10 para os nossos corações.
É a declaração que nós fazemos na unção do Espírito Santo. E estamos fundamentados na palavra de Deus, firmados, fundamentados, baseados, alicerçados, arraigados e sobreedificados na palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E o assunto de hoje é, o que diz a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. O que diz a palavra de Deus? O que diz o Espírito de Deus? O que diz o Espírito Santo? O que diz o Espírito de Cristo? O que diz o Espírito Eterno? No livro que diz o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Cristo, no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Como nós estamos sempre dizendo aqui, nós pegamos várias versões de Bíblias, das Bíblias que são publicadas. Por quê? Porque nós sempre dizemos aqui no canal Potência de 10 que nós dizemos o que a palavra de Deus diz. Nós quem? O Espírito Santo e o canal Potência de 10. E nós apresentamos uma visão de 360 graus. É a visão do Espírito Santo. E a visão do Espírito Santo é uma visão de 360 graus. Uma visão de liderança. E para que você tenha uma visão de liderança, você deve subir até o alto, até o cume, até o pico da montanha. E não sabemos qual é a direção que você está subindo, se é de norte a sul, de sul a norte, de leste a oeste ou de oeste a... Não sabemos. Nós sabemos que nós aqui, o Espírito Santo e o canal Potência de 10, traz para você uma visão de 360 graus. É essa visão que é a visão do Espírito Santo, é a visão de liderança. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno diz na tradução, na versão da Bíblia Viva. Na tradução da Bíblia Viva. Na tradução da Bíblia Viva. Assim diz o Espírito de Deus, mas como sempre, antes do castigo, eu os aviso pelos meus profetas. Foi isso que acabei de fazer. Amós, profeta, que vivia no sul da Palestina, no sul de Israel, e foi profetizar ao norte. Profeta menor, não é porque ele era pequeno não, ou categoria pequena não. Profeta menor porque as suas profecias
são curtas em relação aos profetas maiores. O número de capítulos, de profecias, em relação aos profetas maiores. E isso também não impede, não implica na importância da mensagem. Seja ele profeta menor, tem a mesma importância. E aqui neste texto da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, diz em Amós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Eterno diz, o Espírito de Cristo diz, mas como sempre, antes do castigo, presta bem atenção, se liga na visão do Espírito Santo, antes do castigo, você está entendendo muito bem o que o Espírito Santo está dizendo para você neste momento. Antes do castigo, antes que aconteça o castigo, ele avisa. Quer dizer, eu aviso pelos meus profetas. O profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus. Ele recebe do alto, ele recebe do trono de Deus através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo que habita nele, que tem sobre ele a unção. Ele recebe do alto, ele busca do alto e transmite para o povo. Muitos teólogos, muitos estudiosos negam este dom de ministério. Existem 5 dons do ministério: o de apóstolo, o de profeta, o de evangelista, o de pastor e de doutor e mestre. Doutor, mestre. 5 dons do ministério, caracterizado nas Escrituras através da palavra de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então não precisa entrar em detalhe, porque nós aqui do canal Potência de 10, nós cremos nos dons ministeriais. Nos 5 dons ministeriais que atuam na igreja. Está em Efésios. Vai lá em Efésios. E você vai ver a finalidade dos dons ministeriais para a igreja em toda a sua existência. Não vou dizer só para a igreja, em toda a sua existência. Desde que a fundamentação da igreja na terra, desde o início, desde a origem até os nossos dias, e se prosseguirá enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver aqui na terra, realizando a sua vontade através da obra de evangelização, por meio da obra missionária. Esta é a tradução da Bíblia Viva. Na versão Almeida Corrigida Fiel, o Espírito de Deus, o Espírito Santo diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito interessante essa versão. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Deus não faz coisa alguma antes de revelar
aos seus profetas. Ele primeiro revela aos seus profetas. Primeiro ele revela para depois fazer. Porque ele envia a mensagem para o profeta, ele recebe a mensagem e transmite. Transmite sem medo. Quando ele é profeta de Deus. Presta bem atenção no que nós estamos dizendo. Quando ele é profeta de Deus. Você está entendendo o que nós estamos querendo dizer. Você está entendendo. Eu sei que você está entendendo. Aquele que é profeta de Deus. Aquele que transmite verdadeiramente a palavra de Deus sem tirar um tio. Sem acrescentar nada. Sem tirar e nem acrescentar. Ele transmite aquilo que Deus o revelou. Então Deus, ele não faz nada, ele não castiga antes de revelar aos seus profetas. Está aqui no plural, os seus profetas. Não é só um, não. Não é só um, não. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é só um, não. Aos seus profetas. Na revista, na versão Almeida, revista atualizada, 1983, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas de Deus são servos. Ele tem que ter esta consciência de mansidão e humildade. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o profeta, a primeira característica do profeta é ele ser manso. Segunda característica é ele ser humilde. Deus serve os profetas. Na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo diz, o Espírito Eterno diz: certamente o Senhor Jeová, oh, aleluia, o Senhor Jeová, o Senhor Deus, não fará coisa alguma. Não fará coisa alguma. Olha, não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem está dizendo isso é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Eterno aos nossos corações. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o canal Potência de 10 diz, o canal Potência, nós aqui dizemos, o Espírito Santo e o canal Potência de 10 diz, nós dizemos o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, versículo 7, é que Deus, antes de castigar, ele avisa, ele revela aos seus servos, os profetas, porque os profetas são servos do Eterno. Servo do Eterno. Na versão Almeida Revista Corrigida 1995, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos,
os profetas. Mesma tradução, a semelhança da tradução anterior. Agora nós vamos ver na tradução da Bíblia, da versão católica, com cabeçalho, com cabeçalhos. Da Bíblia, na versão católica, com cabeçalho. Na Bíblia católica. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo diz: do mesmo modo, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Do mesmo modo, o Senhor Javé não faz coisa alguma sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. É isto que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo está dizendo aqui na versão católica com cabeçalhos. Continuemos a prosseguir, prossigamos para o alvo, continuemos a prosseguir, a conhecer, a ter conhecimento, prossigamos. Na versão da Bíblia, presta bem atenção, na versão da Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo, certamente, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não, certamente, verdadeiramente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na versão João Ferreira de Almeida, 1948, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito de Cristo diz, em Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está aqui a mensagem de Deus para você. Você pode transmitir esta verdade incontestável, propagar, publicar, divulgar, compartilhar. Compartilhe esta mensagem, deste vídeo, que Deus, Ele não faz nada antes de avisar, primeiro aos seus servos, os profetas, para que esses possam alertar, divulgar, exortar, transmitir a mensagem de Deus que vem diretamente do trono, na unção do Espírito Santo para o profeta, e o profeta transmite para o povo. Seja de forma pontual ou seja de forma coletiva, genérica, ou melhor, coletiva. Vamos dizer coletiva.
É, a coisa é séria, o mistério é profundo, a visão é de 360 graus, na unção do Espírito Santo. Na versão King James, na versão King James, atualizada 1999, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito Eterno diz: com certeza, Adonai, o Senhor soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Os profetas. Servos escolhidos, os profetas. Na tradução, na Bíblia, da nova tradução da linguagem de hoje, na Bíblia NTLH, o Espírito de Deus, o Espírito Santo diz: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? É uma pergunta. Nesta tradução, aqui é um questionamento. Por acaso, o Espírito de Deus está fazendo agora este questionamento para você, para nós. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos os profetas? É um questionamento. Ele faz alguma coisa sem antes avisar aos seus servos os profetas? É um questionamento para você, para mim, para nós. Na Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Eterno diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor soberano, o soberano sobre toda a terra. Oh, aleluia, glória a Deus. O soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. E não se esqueça de nos convidar para que nós possamos realizar a grande campanha evangelística Six Team na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade, no seu bairro e na sua casa. Campanha de oração, nós vamos aí para fazer, ensinar, pregar, curar e abençoar. Porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7. Vai lá em Lucas, capítulo 7. Dá uma meditada lá em Lucas, capítulo 7. Nós estamos ali fundamentados. Porque Jesus fazia questão, quando ele era convidado, presta bem atenção, quando Jesus era convidado para ir nas casas, Jesus fazia questão de ir. Você sabe o mistério disso? Você sabe qual é o mistério disso? Então leia Lucas. Leia Lucas, capítulo 7. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Aí você vai entender o mistério que Jesus tinha aí quando ele era convidado para ir nos lares, para fazer a oração do milagre, a oração da fé. Aí você vai entender por que é importante, quando você é convidado para ir na casa de uma pessoa fazer uma oração, ir lá para abençoar, levar uma palavra, né, de ensinamento, de pregação, de cura divina,
e abençoadora, quando você é convidado, você tem que fazer questão de ir e não ficar protelando ou fazer de conta que seja lá a casa da mais humilde à mais abastada. E nós vamos aí em qualquer lugar do país, em qualquer outro país nós vamos, é só nos convidar. Nos convide que nós estamos à sua disposição. Estamos à disposição. Nos convide e nós iremos aí em nome do Senhor Jesus Cristo o Nazareno. O Nazareno, o que tem a chave da vida, da existência e do milagre. Amém. Amém e amém.